ela vai ser disponibilizada no YouTube. Por isso, pediria a vocês que mantivessem o microfone desligado, só abrisse para fazer a pergunta, para poder não interferir na gravação, para depois ficar muito ruim, tá bom? Obrigada. Tenhamos todos Boa noite a todos e todas. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindicato de Rio. É um prazer recebê-los aqui para essa live, que estará disponível após no nosso canal no YouTube. Não esqueçam de compartilhar esta live e nos seguir nas redes sociais. Hoje recebemos aqui o auditor aposentado e consultor Leônidas Quaresma, que vai conversar com a gente sobre malha fina. E temos assim várias dúvidas que já recebemos, e ele vai trocar uma figurinha aqui com a gente. Leônidas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Para mim, é prazeroso estar aqui com vocês. Eu sinto muita falta disso. Especialmente, é pena que a gente, digamos, esteja limitado ao contato, seja só por lives. Quando era no auditório, era muito melhor. Mas, enquanto dá para ser, vamos fazendo desse jeito. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder se rever de novo, se abraçar, se cumprimentar, que isso é coisa do brasileiro, especialmente. Esse contato físico nos faz muito bem. Mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que eu consiga trazer alguma novidade, alguma coisa que vale a pena essa noite de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Leônidas. Obrigada, Leônidas, e com certeza nos veremos mais próximos e certamente rezando, né, esperando que possamos nos encontrar. Mas, felizmente, a tecnologia nos permite, mesmo à distância, nos olhar um pouquinho. Não é o mesmo Sim. calor humano, mas as informações são bastante bem-vindas. Obrigada, então. A bola está com vocês aí. Obrigada. Então, para a gente falar, e essa malha fina esse ano? Tem muita gente? E quais são as dicas para a gente sair dela? Bom, para começar, eu diria que, felizmente, a Receita, pelo segundo ano, felizmente, ela começou a aceitar a documentação para você comprovar os motivos, quer dizer, comprovar que não merece estar na malha já cedo, durante o ano calendário. Até 2019, você só conseguia fazer isso a partir de janeiro do ano seguinte. O ano passado ele inovou, começou a aceitar essa documentação antes, esse ano de novo, começou dia 5 de agosto, e eu diria que está indo de vento em popa. A única ressalva que eu faço é que os nossos administradores, os nossos governantes, eles acham que a gente está na Finlândia, na Suécia, que todos somos pós-graduados em informática. É sério, que eu vejo quantas pessoas sofrem por conta desse uso maciço da internet, da informática. Nem todo mundo tem essa facilidade. Ainda bem que tem os profissionais da contabilidade pessoal que, nesse aspecto do imposto de renda, ajudam bastante as pessoas. Mas, se não fossem esses profissionais, com certeza os contribuintes estariam enlouquecidos. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estou curiosa para saber como sair da malha fina. Bom, então, sair da malha fina até que não está difícil. O que acontece? O contribuinte vai precisar, para aqueles que não estão habituados, ele vai precisar de ter à mão o CPF, a sua data de nascimento e o número do recibo das duas últimas declarações. Se ele apresentou a declaração em 20 e 21, esses dois recibos. Se, por acaso, ele não apresentou a declaração deste ano, ele vai precisar dos recibos de 19 e 18. Se ele não apresentou nem 21 nem 20, só apresentou de 19 e está na malha, o número do recibo de 19. O sistema sempre busca os dois últimos números do recibo. E aí ele verifica quais foram as duas últimas declarações. As pessoas dizem, mas eu não entreguei a declaração desse ano, como é que eu faço? Entra lá que ele vai te pedir as duas últimas. Ele consegue identificar se você entregou a declaração ou não, e aí vai te pedir o número do recibo dessas duas últimas declarações. Com isso, você vai conseguir, você vai gerar você vai informar uma senha e vai ser gerado um código de acesso. Então, a partir daí, no ECAC, você vai informar o seu CPF, o código de acesso e a senha. A dica que eu dou é salvar essa senha. Quando você entrar lá,
salva a senha, porque você não vai precisar ficar digitando essa senha toda vez. Se tiver salvo, você bota os 2 ou 3 primeiros algarismos do CPF, ele já vai trazer o seu CPF, o código de acesso é a mesma coisa. Você digita 2, 3 caracteres, ele já traz o código de acesso e salva a senha. É relativamente fácil de navegar. Bom, entrando no ECAC, você vai lá à esquerda do seu vídeo, vai estar lá processos digitais e processo. Você vai digitar ali e vai criar um novo documento. Você visualizando a tela, é a segunda caixinha da linha de baixo. Vão aparecer 8 caixinhas, é a segunda caixinha da linha de baixo. Você clica ali, ele vai criar um número de dossiê, ele automaticamente salva aquele número de dossiê e você vai adicionando documentos. O que eu oriento as pessoas a fazer? Se você, por exemplo, caiu na malha de despesa médica, por despesa médica, não simplesmente junte os recibos médicos e encaminhe. Faça sempre um memorandozinho, uma explicação de porquê. Digamos que você fez uma cirurgia, procure explicar. Porque se você caiu na malha, bom, ou os profissionais ou as clínicas não informaram isso para a Receita, ou digamos, o seu gasto com essa despesa foi muito maior do que o que você costuma ter. E aí faz um memorandozinho. Eu, fulano de tal, venho solicitar antecipação de malha, mais ou menos isso. Não necessariamente assim, mas uma dica. E quero explicar por que de tanta despesa. Aí, fiz 3 implantes no ano passado, levei um tombo, quebrei a perna, estou tendo que fazer fisioterapia, tive um problema de coração, botei um marca-passo. Mais ou menos explica, porque isso facilita a vida de quem vai analisar. E aí quem vai analisar sabendo, digamos, porquê daqueles recibos, fica muito mais fácil. Pode parecer uma bobagem, mas isso faz toda a diferença. Eu vejo que muita gente simplesmente pega os recibos e junta. Não, ele me pediu isso, eu vou juntar e pronto. Complica a vida de quem analisa. Se você traduz por que você está mandando, facilita muito a vida e a chance de ter sucesso é muito maior. Você acha que vale colocar uma declaração do médico? Dependendo da situação, até sim, um relatório, alguma coisa assim. Por exemplo, normalmente isso valeria mais para a questão de fonoaudiólogo e psicólogo. Por quê? Porque são aquelas coisas que, em geral, as pessoas duvidam de uma despesa tão alta. Mas tem gente que realmente tem problemas crônicos de dores e questão e é obrigada a fazer fisioterapia. Então, se você conseguir um relatório do fisioterapeuta, do médico, indicando, junta isso também para colaborar. Porque o que acontece? Quem está do outro lado, quem vai analisar, a tendência é sempre achar está errado. Não estou defendendo, não. Está errado. Mas a tendência é sempre achar que tem alguma coisa errada, não. Tanta despesa de fonoaudiólogo, será que não é venda de recibo e tal? Então, se você agrega isso com um relatório do médico, do fisioterapeuta ou do psicólogo, isso melhora muito a sua chance de não ter problema. E aí, essa declaraçãozinha que você falou que eu faço e ponho ali, eu tenho que assinar? Não. Você já se identificou. O que eu entendo? Quando é malha, digamos, da mesma maneira que você entrega a declaração e você não assina nada, a Receita confia que é você que está mandando, você simplesmente, quando ele te intima, ele te pede simplesmente para você juntar documentos, diferentemente de uma impugnação. A impugnação é a pessoa indo contra um ato da Receita. Então, nesse caso, eu diria que a impugnação deve ser assinada. Ou assinado fisicamente, você junta lá o documento assinado ou uma procuração, ou com uma procuração digital, uma procuração eletrônica, que está muito fácil. Eu sei que, digamos, muita gente, digamos, defende ter certificação digital, mas eu diria que para muita gente sai um pouco caro uma certificação digital. Uma procuração eletrônica é relativamente barato. Se você já tem firma, você dá a procuração para alguém, quer dizer, alguém que tem a certificação digital, gera a procuração eletrônica, entrega a você, você assina, reconhece a firma, devolve para quem tem a certificação digital e ele vai funcionar como se fosse ele ali presente. Isso é genial e é baratinho. Um reconhecimento de firma que é R$ 8, R$ 10. Se você tiver que abrir uma firma, vai ser um pouco mais caro. Dependendo do cartório, vai gastar algo em torno de R$ 50. Mas, para quem não tem muito traquejo, não tem muita familiaridade com certificação digital, eu diria que é mais fácil dar uma procuração eletrônica para um profissional da contabilidade do que efetivamente tirar uma certificação digital. Tá. Assim, aí só complementando,
Você repara que quando você abre lá o DDA, ele te pergunta algumas coisas, ele pergunta o que você quer, se é antecipação, se é resposta à intimação. E, se você reparar lá embaixo, tem um quadrinho de redigir. Então, ou você pode fazer o seu memorando num arquivo de texto, um Word da vida, transformar isso em PDF e anexar ao dossiê, ou você simplesmente redigir no próprio ECAC, no próprio processo. Tá? Tem um quadrinho lá, você entra em redigir, você pode ir redigindo aquilo ali, salva numa boa. Lembrando um detalhe que eu vejo que muita gente se atrapalha, os arquivos que você for anexar não podem ter caractere especial. Então, você não pode botar cedilha, não pode botar tio, não pode botar underline, nada que seja caractere especial. Então, por exemplo, impugnação, você vai escrever impugnacão, sem o cedilha e sem o tio. Tá? Eu vejo que muita gente, digamos, se atrapalha e não consegue mandar porque escreve lá o nome do arquivo como se escreve normalmente. Impugnação com cedilha e tio. O sistema vai dizer, não, esse arquivo não pode ser anexado. É uma falha de quem fez o aplicativo? Sim, poderia perfeitamente ter um arquivo com um caractere especial, mas foi uma característica de quem desenvolveu, não sei por quê. Então, fiquem atentos para isso. Não se atrapalhem, não deixem de fazer por conta de ter colocado caracteres especiais no nome do arquivo. Na descrição do arquivo, no título do arquivo, você até pode botar normalmente como se escreveria, mas o nome do arquivo não pode ter caractere especial. É porque os programas são todos feitos em inglês para que eles sejam uma linguagem universal. Então, e a única língua que tem acentuação só a nossa, né? Não, o francês tem mais. O francês é pior. O francês tem mais. O francês já se acostumou com um pouquinho no inglês. A gente é que reclama. Tem duas perguntas aqui no chat. Minha mãe ficou na malha por motivo de despesa médica. Mas, ao acessar na semana passada, a situação já tinha sido liberada e a restituição já encontra-se em fila. Isso é comum? É comum, sim. O que acontece? Os prestadores de serviços médicos, pessoas jurídicas, eles têm obrigação de entregar DMED até final de fevereiro, junto com a DIF, se eu não me engano. Acho que é fevereiro, sim. Então, esse já a Receita, logo que você entrega a declaração, a Receita é capaz de fazer o cruzamento para ver se o que você disse que pagou bate com o que ele disse que recebeu. Os profissionais médicos, fisioterapeutas, dentistas, etc., eles dão essa informação na declaração. Então, um médico que entrega a declaração no último dia, pode ser que até que aquela declaração dele seja processada, que seja carregado com aquele dado, não dê tempo de você sair da malha. E a Receita vive reprocessando as declarações. Sempre que, digamos, chega uma informação nova, uma DIRF nova, uma DMED nova, alguma coisa assim, ela procura ver quem foi alterado naquele arquivo anterior e reprocessa a declaração. Então, ser liberado automaticamente da malha é uma coisa super normal. Entendi. Aí a outra aqui é o seguinte, eu tenho um caso em malha em que um não pagou os DARFs ou foram apresentados na DIF, e devido a isso, consequentemente, a Receita colocou em malha. Isso aconteceu nos últimos 2 anos. Isso é locação, né? Então, foi pedido que resolvesse a pendência, porém não há previsão de pagamento de DARF. Tem alguma forma de resolver essa pendência? Eu não entendi. Vamos ver se eu entendi o que ela dizer. Ela tem uma fonte pagadora que reteve, mas não recolheu. Por exemplo, aluguel. O locatário reteve e não recolheu. O que acontece? A Receita, depois de uma fraude que teve lá nos idos de 1980 e alguma coisa, a Receita passou a cruzar o que as empresas dizem que retiveram com o que elas efetivamente pagaram. E se a empresa não pagou, ou ela paga ou ela confessa na DCTF. Por quê? Se ela confessa na DCTF, como a DCTF é confissão de dívida, o problema deixa de ser do contribuinte que foi retido, passa a ser de quem foi o retentor, de quem reteve. Tá? Então, se o locatário, certamente, dificilmente o locatário vai fazer DCTF, até pode fazer DCTF, dependendo se for um locatário pessoa jurídica, digamos, que está obrigado a fazer DCTF, ele pode até confessar isso na DCTF, quer dizer, que reteve e não recolheu. Nesse caso,
digamos, bastaria essa prova de que que constou na DCTF a confissão da dívida, o contribuinte é liberado. Noutros casos, quer dizer, aquele que reteve e não recolheu e não confessou na DCTF, ou você briga com esse locatário, entra na justiça, ou o que eu acho, digamos, mais razoável é você oferecer à tributação o líquido. Imagine que você, digamos, alugou o seu imóvel e recebeu, digamos, o contrato era para você receber R$10 mil todo mês. Então, ao longo do ano, você terá recebido R$120 mil. Imagine que você foi retido, por hipótese, em R$30 mil. Aí você colocou lá na sua declaração 120 de rendimento, 30 mil de fonte. E o locatário não recolheu aquela fonte. E disse para você que a situação está ruim, entre, digamos, pagar os empregados e pagar a fonte. Ele optou por pagar os empregados, não recolheu a fonte e não pretende recolher. O que eu faria neste lugar? Eu ofereceria a tributação 90 mil, sem fonte, e entraria na justiça por apropriação indébita contra o inquilino. Por quê? Porque senão o contribuinte se ferra, ele se dá mal. Por quê? Se ele puser lá os 120 e pleitear os 30, a Receita não vai dar a ele o direito aos 30. Por quê? Porque a Receita não recebeu aqueles 30. A restituição, que é devolução de um pagamento a maior. Como não houve o pagamento, a Receita não vai considerar aqueles 30. E ele vai pagar duas vezes. Vai pagar imposto sobre os 120, significa que ele vai pagar sobre os 90, que foi a disponibilidade dele, e mais sobre os 30 que ele não recebeu. Então, eu acho razoável, nesse caso, ele oferecer a tributação, o líquido, e na malha explicar: o locatário não recolheu, eu estou tributando só o líquido. E ponto. É uma saída. E aí, por que Leônidas, em alguns casos, a Receita Federal não aponta divergência, mas pede para comprovar com documentos? Bom, normalmente, quer dizer, esse caso que eu estou imaginando que ela está perguntando é quando vem aquele apresentar a comprovação de todas as deduções. Em geral, é quando o valor está muito alto. Eu, por exemplo, vi hoje um contribuinte que ele ganhou cerca de R$170 mil no ano e teve um gasto de 150. Quer dizer, aí é aquilo que eu digo, na hora de fazer o DDA, explica por quê. Diz, eu ganhei 170, vivi as custas de empréstimos, que eu tive que gastar muito dinheiro, etc., e conta a sua história. Que alguém que ganhou 170 gastar com o médico 150 tem que ter uma boa justificativa. Então, por quê? Quando ela pede tudo, é por quê? Porque ela quer saber se aqueles dependentes que a pessoa disse que pagou o plano de saúde, se realmente são dependentes. Porque não basta você provar que pagou o plano de saúde. A Receita vai duvidar se aqueles dependentes que estão no plano de saúde são realmente seus dependentes. Ela pede comprovação de tudo, comprovação de dependência, de despesa médica, etc., etc., etc. Não é comum isso, não. Tem uma outra pergunta aqui. Meu cliente está na malha por ele ter pago a pensão alimentícia à ex-esposa e declarado os pagamentos a ela. Detectei que ela não entregou a declaração. No atendimento à malha fina, devo anexar quais documentos comprobatórios? Tá, isso é interessante. Vamos ver. Pensão alimentícia, em geral, tem um problema que muita gente erra. Às vezes por maldade, por querer, digamos, criar problema para ex, e outros por ignorância mesmo. O que acontece? Você casa, tem lá sua mulher, tem 3 filhos, e aí, em algum momento, se separa da sua mulher. Aí, digamos, ela entra na justiça, ou você entra no acordo para pagar pensão alimentícia. E a mulher diz, não, para mim não precisa pagar pensão não, que eu me viro. Vai pagar pensão só para os filhos. Como o ex-marido estava com raiva da mulher, o que ele faz? Ao invés de dizer que pagou aos filhos, e aí informar o CPF dos filhos, ele diz que informou o CPF da ex-mulher. Só que ela não é a beneficiária da pensão. Quem são os beneficiários são os filhos. E aí, portanto, ela não diz que recebeu e ele diz que pagou alguém que não confirma que recebeu. Então, muito provavelmente, ele vai cair na malha porque ela não confirmou e ela vai cair na malha porque ele está dizendo que pagou a ela um valor que ela não recebeu. Esse é um erro relativamente comum. Mas, na hipótese de não haver esse erro, realmente, ele pagou a ela e ela, por alguma razão, não declarou essa pensão, o que a pessoa, o pensionante, precisará juntar? A sentença ou acordo judicial que diz que ele está obrigado a pagar pensão. A pensão que você paga por liberalidade não é dedutível.
Tá? Então, isso é boa. O acordo que... Então, você precisa do acordo que manda você pagar a pensão e, eventualmente, a prova de que você pagou a pensão. Tá? Se você não foi retido, se você não foi descontado em folha, quando você é descontado em folha, é fácil. Você junta o comprovante de rendimentos, que diz lá quanto foi pago a ex-esposa, e a sentença está resolvida. Quando você paga em dinheiro, é um pouco mais complicado, especialmente se ela não confirmar que recebeu, eu aconselharia tentar juntar os extratos bancários, alguma coisa que prove que ele efetivamente pagou. E aí, lembrando uma coisa, é dedutível aquilo que você paga em pecúnia, em dinheiro. Aquilo que ficou acordado, que você iria pagar, que não é um valor, digamos, definido, por exemplo, você se separa da mulher e o marido diz, eu vou lhe dar 20% do meu salário e vou pagar a internet da sua casa, o aluguel, o condomínio e a escola das crianças. Por tudo isso, em todo mês ele faz as contas, vê quanto foi esse gasto e soma aos 20% do que foi descontado na fonte. Não serve, não prestou. Por quê? Ele só vai poder deduzir aqueles 20% de que ele foi descontado no seu pagamento. A escola, por exemplo, está limitada ao valor da escola. Ainda que ele pague 5 mil de mensalidade da escola dos filhos, como obrigação da pensão, não seria justo, porque, digamos, quem não paga pensão deduz R$3.000 por dependente por ano. Não seria justo alguém, só porque paga pensão, deduzir 60 mil de escola porque é pensionado. Ou então, se ele quer, digamos, pagar a escola com 60 mil, ele diz que vai dar 60 mil para o filho e o filho paga a escola. E aí o filho vai pagar sobre 60 mil. Tá? Agora, se ele diz que vai pagar a escola, ele vai deduzir apenas aqueles 3 mil anuais. Tá? Isso é um erro comum das que as pessoas cometem, então é bom estar atento para isso. Só é dedutível aquele que ele se compromete a pagar, digamos, em dinheiro. O que é in natura, quer dizer, bens ou aluguel, o que ele promete pagar não é dedutível, mesmo que conste na sentença. Agora, por exemplo, plano de saúde e despesa médica, ele vai informar, ele vai deduzir como plano de saúde e como despesa médica. Nesse caso, digamos, ainda que ele diga, não, vou lhe dar R$10.000 a título de plano de saúde. Se não tiver, se ele disser que vai pagar o plano de saúde, diz, não, eu dou para minha mulher todo mês R$10.000 da minha ex-mulher. R$10.000 que é para pagar o plano de saúde. Ele só vai poder deduzir o valor de pagamento ao plano de saúde. Tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Eu tive um cliente que não pagou algumas guias ao DARF e IRS do salário e ele caiu em malha. Recalculei as guias, ele quitou em maio e até hoje ainda consta em malha, referente a essas pendências de pagamento. O que pode ter acontecido e o que ela pode fazer? Bom, estou imaginando que ela deve estar se referindo a carnê-leão. Também. Digamos, ele não pagou carnê-leão no prazo e veio pagar agora. O critério de alocação de pagamento para a malha é a data de vencimento. É o critério mais nobre. Tá? Se ele puser lá o período de apuração, digamos, fevereiro de 2020, e puser a data de vencimento, junho de 2021, esse pagamento não vai ser alocado. Ele vai cair na malha, a Receita vai duvidar que ele pagou aquele carnê-leão. Por quê? Porque ela vai procurar a data de vencimento. Ele teria que botar vencimento fevereiro de 2020, aplicar a multa e juros para que isso seja aproveitado. Agora, tem uma boa aqui, que é essa coisa. Sobre a glosa indevida da Previdência Social, mas a Receita não informou a fonte pagadora. Considerando que as informações na ficha do rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e pessoa física está de acordo com o informe de rendimento. Estou entendendo aqui que seriam duas fontes pagadoras e ela deve ter alguma questão aí de dedução de idade. É isso, Marco Antônio? Olha só, normalmente, onde dá problema, o contribuinte, por exemplo, imagina um diplomata
a serviço do Brasil no exterior. Ele é considerado contribuinte brasileiro, portanto, faz declaração. E quem está a serviço do Brasil no exterior tributa só 1/4 da sua renda. Então, digamos, ele ganhou, por hipótese, R$200 mil no ano e vai pagar imposto só sobre R$50 mil, tá? Que é 1/4 do que ele ganhou. Só que o imposto de renda incide sobre 1/4, mas a contribuição previdenciária incide sobre 100%. Então, o que o sistema espera é que o limite de contribuição à Previdência seja, no máximo, 11%. Tá? Porque, bom, tem estados aqui que andam cobrando 14%. Então, mas tem um limite aceitável de percentual de contribuição previdenciária. Esse servidor a serviço do Brasil, que tributou só 1/4 do rendimento, digamos, ele ganhou, na nossa hipótese, digamos que ele ganhou R$200 mil. Ele informou lá como rendimento tributável 50, mas informou como contribuição previdenciária R$22 mil. Tá? Por hipótese, R$22 mil é muito mais do que 14%. Quer dizer, para quem ganhou 50 mil, 22 mil de contribuição previdenciária é um valor muito alto. Então, o sistema acredita que esteja errado. E aí vai pedir ele para comprovar essa contribuição previdenciária oficial, e é aquilo que eu falo. Ele juntaria o comprovante de rendimentos, mas faria lá um memorandozinho explicando por quê. Sou funcionário público a serviço do Brasil, apesar de pagar imposto só sobre 1/4, pago contribuição previdenciária sobre 100%. Essa é a razão do meu valor de contribuição previdenciária estar acima digamos, daquilo que seria razoável. E também tem um equívoco que acontece com essa questão da Previdência, é quando você tem 2 aposentadorias, né? E você tem aquele desconto de por idade. E aí você só pode botar um, não é isso? Isso. Isso é aquela parcela dos 65 anos ou mais. O aposentado maior de 65 anos ele tem direito a 2 isenções. A isenção que todos nós temos, que é aquela primeira faixa de 1903, mais uma outra faixa de 1903. Quando ele recebe de mais de uma fonte pagadora de aposentadoria, uma não conversa com a outra. Então, uma desconta, leva em consideração 2 vezes 1903 e a outra também leva em conta 2 vezes 1903. Na hora dele fazer a declaração, aqueles 24, 751 e 74 aparecem 2 vezes. O programa, hoje em dia, já tem a inteligência, quando você bota 2 vezes 24, 751 e 74, ele te alerta e diz, você ultrapassou o limite. Você permite que eu transporte esse 24, 751 e 74 para rendimento tributável? Se você disser que sim, o programa já faz isso automaticamente. Aliás, o programa esse ano teve uma evolução que ele corrigiu isso. Que quando você tem 2 fontes pagadoras de aposentadoria e a maior de 65 anos, o que você tem que acrescentar como rendimento tributável não é 24, é 22. Porque 24 é 13 vezes 1903. E o 13º é tributação exclusiva. Então, o próprio programa, se você informa lá 24, o próprio programa pergunta se ali está incluído o 13º, se tiver, ele passa só 22 e não 24. Foi uma grande evolução essa honestidade do programa de não tributar demais o pobre contribuinte. Não é nada, são 2 mil a mais que ele deixa de pagar. Na verdade, 2 mil a menos. Foi bom fazer essa correção no sistema, porque aí fica fácil. Né? Sim, com certeza. É mais honesto. É aquilo. É cobrar do contribuinte o que é devido, nunca mais. Isso aí. Nunca há mais. Eu queria aproveitar e introduzir uma coisa aqui que eu sei que muita gente está, digamos, inconformada com certa razão. É a questão do auxílio emergencial. O que acontece? Muita gente, até por inocência, eu digo que o brasileiro, 99% são honestos, são corretos, erram por não saberem, não é por má fé. Então, o que aconteceu? Muita gente trabalhou, recebeu seu salário, o pessoal recebeu mais do que 22 mil e aqueles quebradinhos, quer dizer, aquele limite de isenção, só que tinha um filho que tinha menos do que 24 anos completos, lembrando que o filho pode ser dependente até a véspera de completar 25 anos. Então, muita gente, quer dizer, muitos filhos, no ano passado, pleitearam o auxílio emergencial. E, por uma razão ou por outra, não contaram para o pai que pediram e receberam o auxílio emergencial. O pobre do pai fez a declaração, inocentemente, está acostumado, botou o filho lá como dependente. Transmitiu a declaração e foi surpreendido com uma cobrança de
em média, R$3.000 do auxílio emergencial. Muita gente, digamos, se tocou e o que fez? Excluiu o filho de dependente. Perfeito. Excluiu o filho de dependente, digamos, ele não está obrigado a devolver os 3.000, o filho devolver os 3.000 e está tudo certo. Agora, aqueles que inocentemente pegaram aquele DARF e recolheram os 3.000 de auxílio emergencial, achando que estava tudo certo, quer dizer, reconhecendo o seu erro, deixaram o dependente lá e devolveram os R$3.000 do auxílio emergencial. Têm sido surpreendidos pela incidência em malha, exigindo que ele coloque aqueles 3.000 como rendimento tributável. O entendimento da Receita, pela interpretação da lei, é esse mesmo. Por quê? Eles interpretam que a declaração é regime de caixa. A declaração de 2021 ela só reflete aquilo que aconteceu em 2020. Então, em 2020, esse contribuinte que colocou o filho como dependente e esse filho recebeu o auxílio emergencial, como a declaração é em conjunto, este contribuinte teve a disponibilidade financeira de mais R$3.000 ao longo de 2020. Quando chegou em 2021, foi cobrado dele a devolução e ele devolveu os 3.000 agora em 2021. Significa que ele não pode, digamos, considerar que não recebeu aqueles 3.000. Aqueles 3.000 foram recebidos em 2020 e houve disponibilidade financeira em 2020. Eu não sei como é que a Receita vai interpretar, como é que ela vai fazer no ano que vem, mas, em tese, se fosse uma coisa justa, em 2022, ele poderia diminuir o seu rendimento em R$3.000, tendo em vista que ele teve a indisponibilidade de R$3.000. Perceberam? Alguém que recebeu, digamos, R$50.000. O filho recebeu 3 de auxílio emergencial. Na verdade, ele teve uma disponibilidade em 2020 de R$53.000. Se em 2021 ele devolveu os R$3.000, na realidade ele recebeu os mesmos 50.000, na realidade a disponibilidade financeira dele, que é a base de cálculo do imposto de renda, seria R$47.000. Então, em tese, eu não sei o que vai acontecer, mas em tese esse contribuinte teria o direito de colocar como rendimento tributável 47.000 ao invés de 50.000 na declaração do ano que vem. Tá? Eu não sei o que vai acontecer, são só ilações, mas, de fato, aquele que colocou o filho como dependente, o filho recebeu auxílio emergencial e ele não excluiu o filho, ele vai ter que devolver os R$3.000 e vai somar os R$3.000 ao seu rendimento tributável. Ok? Por causa do certo inconformismo, mas é assim. Uma outra coisa que muito recorrente, e aí tem uma pergunta aqui que é: meu empregador não recolheu o imposto de renda que reteve do meu salário e caí na malha. Como é que vai conseguir receber a restituição? Então, se o empregador confessar essa retenção na DCPF, o problema passa a ser do empregador e não do contribuinte. Senão, ele vai ter que provar com os contra-cheques e o extrato bancário que ele foi retido na fonte. Tá? E ele consegue se livrar, porque eu entendo que, digamos, se seria um problema da Receita de ir atrás do empregador, isso é apropriação indébita. E, obviamente, digamos, o empregado é a parte mais fraca, é o elo mais fraco da cadeia. Se o empregado entrar na justiça contra o empregador para que o empregador recolha a fonte dele, ele perdeu o emprego. Certamente, a primeira coisa que o empregador vai fazer é botar ele na rua. Então, quer dizer que esta obrigação de cobrar do empregador o recolhimento daquilo que foi retido tem que ser da Receita. Não pode ser transferido desse ônus do contribuinte, não. Entendi. Uma boa aqui o negócio do Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão agora, a partir desse ano, passa a ser mensal, não é isso? Então, o que acontece? A Receita inovou, é aquilo que eu disse no início. A Receita acha que todos estão na Finlândia, na Suécia, num país de primeiro mundo, que todos estão pós-graduados em tecnologia da ciência da computação. O que acontece? O Carnê-Leão agora deixou de ser um programa que você instala na sua máquina e passou a ser um aplicativo na internet. Isso dificulta um pouco, por quê? Você, além de saber o CPF do contribuinte, você tem que saber a data de nascimento dele, para você criar o Carnê-Leão Web. Tá? Eu tenho dito que, enquanto não mudar a tabela progressiva,
Se o seu cliente não for um profissional autônomo, que tem diversas entradas de carnê-leão, que ele é obrigado a informar, por exemplo, você tem um médico lá, ele atende, digamos, 20 pacientes por mês. Você tem que informar todo mês aquele CPF dos 20 pacientes. Você deixa para fazer isso na declaração anual, na declaração de ajuste, você vai ter que fazer 60 entradas. E vai perder um tempo enorme e é muito chato. Se você faz isso, digamos, diariamente, transfere esse ônus para sua secretária para fazer essa inclusão dos dados no carnê-leão, aí web ou não, facilita muito a sua vida. Por quê? Porque na declaração de ajuste você vai simplesmente importar este carnê-leão e não vai ter que digitar aquilo tudo. Mas para quem não é profissional autônomo, que, digamos, que tem só aluguéis, neste ano de 2021, por exemplo, eu continuaria usando o programa do carnê-leão do ano passado para cálculo do tributo e, se for o caso, usa o Cicalc para gerar o DARF com a data de vencimento correta. Tá? É uma boa. Entendeu? Porque eu diria que é muito chato para quem só tem aluguel, porque é um lançamento só. Para quem tem aluguel, na hora de fazer a declaração, é um lançamento por mês. 12 lançamentos é muito fácil você colocá-la na mão. Agora, para um profissional médico, botar N lançamentos todo mês é muito chato. Você acaba se perdendo. Aí, assim, tem uma pergunta aqui, que solicitei o parcelamento do IR de um cliente que não havia realizado o pagamento. Ele realizou o pagamento da primeira parcela e os demais no site tinham opção para colocar em débito automático. E a segunda parcela não foi debitada na conta no dia programado. O que fazer? Correr, gerar um DARF com atraso e pagar essa parcela. Por quê? Periga dele perder esse parcelamento. 3 parcelas não pagas, cancela o parcelamento. O que é comum? O que acontece? Dependendo da data que o contribuinte pede o parcelamento, não há tempo hábil para a Receita dar essa informação para o banco debitar. Às vezes acontece de até ficar 2 meses o contribuinte tendo que pagar por conta dele, quer dizer, gerando DARF do parcelamento para não perder, porque não dá tempo de informar ao banco. Assim, falando nisso, fiquem atentos, não sei se todo mundo está atento para isso, mas tem a perspectiva de um novo refis, de um novo parcelamento com algumas facilidades. Então fiquem atentos, isso já está rolando, já está em discussão no Congresso. Então eu imagino que antes do final do ano já tenha um novo refis. A proposta até que é boa, dá redução de multa e juro, tem algumas, como mais ou menos os anteriores. Você pode pagar à vista com redução, pagar em tantas vezes, e a perspectiva é, digamos, de pagar a perder de vista. Tá? Então fiquem atentos para isso. Quer dizer, para quem precisa de uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativa, o que eu diria? Pede o parcelamento agora, estica bastante esse prazo. Quando sair esse novo refis, pede o cancelamento daquele parcelamento e entra no novo. Que tem, pelo menos no projeto, tem essa previsão de você reparcelar. Tá? Então fiquem atentos. Tá. Aí, o cliente devolveu, já que a gente está falando do auxílio emergencial, o cliente devolveu o valor do auxílio emergencial. Quando foi pagar o DARF, o caixa do banco registrou o ano de pagamento errado. Como esse cliente pode fazer para comprovar que devolveu esse valor? Eu diria que talvez fosse o caso de um redarf. Errou no quê? Ela botou aqui que na data. Registrou o ano de pagamento errado. Não, o ano de pagamento não é possível, porque é autenticação. Ela pode ter errado no período de apuração ou na data do vencimento. Pode ser no período de apuração, né? Ela botou aqui só ano de pagamento. Eu não me preocuparia muito, não. Se der, digamos, algum problema, pede um redarf, prova que pagou. Até porque a Receita consegue, mesmo um DARF errado, ela constata que foi pago. Tem alguma coisa errada, mas foi pago. Isso eu não me preocuparia com isso, não. Aí tem uma aqui que a gente falou de pensão alimentícia. Na hipótese de filho que recebe pensão alimentícia, mas não pagou o imposto de renda mensalmente e informou os rendimentos na declaração, a Receita poderá cobrar o IR que não foi recolhido mensalmente? É o carnê-leão, né? Existe a previsão da multa isolada do carnê-leão. O que acontece? Se você devia ter pago, por hipótese, R$1.000 em janeiro de 2020 e não pagou, você estaria sujeito a uma multa. A Receita pode fazer um lançamento
e lançar uma multa de 50% sobre esse valor que deveria ter sido pago. Quer dizer, R$1.000, o contribuinte pode vir a ter uma multa de R$500, que é passível de redução à metade. Então, se a Receita lançar, se tiver um auto de infração, cobrando aquela multa de 500 e ele pagar até 30 dias do lançamento, da ciência da notificação, ele paga só 250. Eu diria que, na verdade, não é um mau negócio, não. Por quê? Veja bem, dificilmente a Receita, bom, agora que eu estou do lado de cá, eu posso falar desta maneira. Dificilmente a Receita vai lançar o contribuinte imediatamente. Não há hipótese, digamos, dela hoje cobrar multa por atraso no pagamento do carnê-leão de quem pagou em janeiro, de quem deveria ter pago em janeiro deste ano. Na pior das hipóteses, ela vai cobrar de 2020. Duvido que 2020 está muito próximo. Então, se ela vier fazer um programa desse, ela vai pegar lá 2018, talvez 2019. E aí, se você reparar, a multa por atraso no pagamento do carnê-leão é 20%, mais juros Selic. Se você pegar 20% mais o juros Selic de 2 anos atrás, por exemplo, é muito mais que 25%. E esses 25% de multa, que você tem até 30 dias para pagar, começa a contar da data da notificação ou do auto de infração. Então, seu vencimento, digamos, se for lançado hoje, o vencimento é daqui a 30 dias. Então, nesses casos, se você foi pego nessa, vale mais a pena você ser autuado e pagar na autuação do que calcular a multa por atraso. Entendeu? Se você fizer a conta, você vai ver direitinho que 20% de multa mais o juros Selic de 2 anos atrás é mais do que 25% de multa. Uau. A Michele está perguntando se o recebimento de pensão alimentícia é fora do acordo judicial com depósito bancário, isso é considerado pensão alimentícia? É Não. necessário declarar no carnê-leão? Então, se o falecido, o ex-marido, está pagando, além daquilo que ele está obrigado a pagar, ele está pagando por liberalidade. Na realidade, está fazendo uma doação. Isso que ele está pagando a mais, ela vai colocar como rendimento isento, doação, e ele não vai poder colocar na declaração deles como dedução. Por quê? Se ele puser como dedução, ela teria que, quer dizer, se ele pusesse como dedução e a Receita catasse, ela teria que pagar. Só que não é o caso, porque ele só pode deduzir o que ele está obrigado a pagar. Então, para quem recebe, é um rendimento isento, que é uma doação. É uma doação e ele não pode deduzir. Tá. Aí, já que você falou de doação aí, vamos falar de destinação? Sim, diga. Com relação a... fiz a declaração de imposto de renda, a declaração de ajuste e optei e fiz a destinação para criança e adolescente. E aí tive que fazer a retificação. E agora? Então, se você fez a destinação na declaração original e pagou até o prazo final, aquilo está resolvido. O que pode acontecer é você retificando a declaração, aquela destinação tornar-se, digamos, você ter doado mais do que podia. Tá? Que aquilo tem um limite de 3%. Tá? Então, digamos que você apurou um imposto devido de R$100.000. Então, você pode destinar R$3.000. Uhum. E agora, digamos, você retificou essa declaração, viu que tinha esquecido de uns recibos médicos, retificou a declaração e apurou um imposto devido de R$90.000. Então, já não é mais R$3.000 que você poderia deduzir. Só poderia deduzir 2.700. Então, esses 300 que você fez a mais foi liberalidade. Você deu porque quis. Tá? Você vai pagar, digamos, aqueles 300 que você doou, vai virar imposto a pagar para você. Entendi. Tá. E aí, Aí, por exemplo, fiz a retificação. E eu tinha optado pela minha declaração original em 3 parcelas e coloquei 2 em débito automático. Paguei uma e botei as outras 2 em débito automático. Quando eu faço a retificação e aí tem um imposto a maior para pagar, como é que eu faço? A dica que eu dou é, se você não optou pelo máximo de parcelas, 8,
opte pelo máximo de parcelas na retificadora. Por quê? Imagine que você tinha R$3.000 de imposto a pagar. Aí você disse que ia pagar em 3 parcelas de R$1.000. Agora você retificou a declaração e apurou 5.000 para pagar. Tá? Se você disser que vai pagar em 3 parcelas, vamos arredondar 6.000 para ficar mais fácil. Então você originalmente tinha 3 parcelas de 1.000 e agora você passou a 3 parcelas de 2.000. Tá? Se você mantém esse número de parcelas, a Receita vai entender que você deveria ter pago 2.000 em maio e só pagou 1.000. Então você tem multa sobre 1.000. Deveria ter pago 2.000 em junho, pagou só 1.000. Tem multa sobre os outros 1.000. E na terceira, a mesma coisa. Se você opta por 8, imagine, 6.000 dividido por 8 dá menos de R$1.000. Então aquela primeira cota que você pagou ela integralmente. Você pagou R$1.000, precisava ter pago menos do que 1.000, então a primeira está totalmente paga, ainda sobrou um rabinho para a segunda. A segunda você pagou 1.000. Digamos, devia ter pago menos do que 1.000, tem um pedaço da primeira, soma com um pedaço da segunda, você praticamente pagou a terceira. E da quarta em diante, você está mais ou menos em dia, não tem multa nenhuma. Tá? Então, se você retifica a declaração e aumenta o valor do imposto, a minha opção, sempre marque 8. E aí depois você vai lá no ECAC e busca os DARFs atualizados, que as primeiras vão estar quitadas, você não corre o risco de pagar multa sobre todas elas. Entendeu? Boa dica, boa dica. Tem umas novidades aqui, quer dizer, não só de perguntas, eu gosto de trazer, digamos, algumas coisas que as pessoas talvez não saibam, não estejam atentas. Aqui que eu queria falar. Quer dizer, quem já assistiu minhas lives lembra que eu já falei muitas vezes que cessão de precatório é roubada. Por quê? No entendimento da Receita, quando você cede um precatório, você deveria pagar 15% como ganho de capital sobre o valor que você recebe. Por quê? Porque a Receita entende que o precatório é custo zero. Então, se tiver um precatório, por hipótese, de R$1 milhão, vendeu esse precatório e foi aplicado um deságio sobre esse precatório de R$1 milhão. Na verdade, você recebeu R$600 mil. No entendimento da Receita, até hoje, você teria que pagar 15% sobre esses R$600 mil. Ok? E eu digo que é roubada por quê? Porque você não se aproveita daquela fonte que quem aplica o deságio aplica sobre o líquido. Quer dizer, ele pega lá, você tem direito você tem R$1 milhão de precatório, bom, desse R$1 milhão você vai ter que pagar 250 de imposto de renda. Então, na verdade, seu valor de face do precatório é 750. Eu vou aplicar aqui um deságio, essa pessoa é bonzinha, eu vou aplicar um deságio de 10%, vou tirar 75 aqui dos seus 750. Então, vou lhe pagar 600, vou arredondar, R$650 mil. Sobre esses 650 mil, você vai pagar ainda de imposto 15%. Tá? Eu digo que, sob esse aspecto, é uma roubada. Mas aí vem uma notícia, quer dizer, uma informação que pode servir se você tiver um cliente nessa situação que vendeu o precatório e quiser correr algum risco legal, não tem nada de ilegal. Existe uma decisão da segunda turma do STJ que não admite ganho de capital quando você vende um precatório. Por quê? Você tinha um precatório de valor de face 1 milhão e você vendeu com deságio. Você nunca vende precatório por mais do que ele vale. Nunca vi isso. Ninguém é maluco de comprar alguma coisa por mais do que vale. Ele vai sempre comprar por um valor menor. Quem compra paga menos. E aí você tem algum prejuízo. Então, no entendimento da segunda turma do STJ, não houve ganho de capital. Por quê? Porque, digamos, ganho de capital o que é? É aquele imposto sobre a sua disponibilidade econômica ou jurídica. Então, se você tem um precatório, quer dizer, se você já houve o trânsito em julgado, já determinaram que você tem direito a R$1 milhão, por hipótese. O Estado, o governo federal, um ente lá do Estado já admitiu, o juízo já bateu o martelo, disse que o Estado lhe deve R$1 milhão, só que o Estado diz, para pagar eu tenho que prever. Então, isso vira um precatório. O Estado não pode pagar sem a previsão orçamentária. Por isso que é precatório. Porque o que é decidido num ano, quer dizer, o que é constituído como dívida num ano, o Estado ele tem que prever aquela dívida para o ano seguinte, então você nunca recebe no ano que você, digamos, ganhou.
é sempre no mínimo no ano seguinte, se você tiver muita sorte. Ok? Então já é certo que você tem direito a uma disponibilidade econômica ou jurídica de R$ 1 milhão. Se você coloca isso na sua declaração, direito precatório do valor de R$ 1 milhão concedido pela vara lá de fazenda, tal. Se você coloca isso na sua declaração, você tem, digamos, você adquiriu um direito. Você não tem o bem, mas você tem um direito. Se você vem Leônidas, fechou seu som. Abriu? Mas não foi a minha interferência, não. Isso aqui não foi com a minha... Então, onde é que eu estava? Então, até que ponto eu falei? Até que ponto vocês ouviram? Vou resumir. O STJ, a segunda turma do STJ, entende que na cessão de precatório você não tem ganho de capital. Por quê? Porque você está alienando um bem por um valor menor do que aquele que é do seu direito. Por hipótese, você tem um precatório que o juiz mandou que o Estado lhe pagasse R$ 1 milhão, mas o Estado só vai pagar no ano seguinte, porque é precatório, e aí você cede esse direito que você tem de R$ 1 milhão por R$ 800 mil. Na verdade, você teve prejuízo. Por quê? Você tinha uma disponibilidade econômica de 1.000 e agora vai ter na sua conta 800 mil. Tinha 1 milhão, agora vai ter 800 mil. Tá? Isso não tem, digamos, ainda não é jurisprudência, é o julgado da segunda turma do STJ, que eu diria que se os seus clientes tiverem interesse, se quiserem correr algum risco, valeria a pena constituir um advogado para entrar com uma ação para que não fosse pago esse ganho de capital. De repente, dependendo do valor, pode valer muito a pena, hein? Não, um precatório desse vale muito a pena. Sim. Então, fica a dica. Existe já, digamos, um julgado do STJ, não é a primeira instância, segunda turma do STJ. Se for o caso, se seu cliente tiver interesse, peça ele para procurar um advogado, e o advogado com certeza vai verificar isso e vai entrar com uma ação. Se cair na segunda turma, se, digamos, for subindo, cair na segunda turma, eu diria que a chance de ter sucesso é grande. Se cair na primeira turma e a primeira turma também julgar favorável, sorte dele. Quase virou jurisprudência. Se for para a sessão e acatar, tudo de bom. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Não é líquido e certo, mas é uma possibilidade. Tá. Vou pedir a todo mundo, a gente colocamos a lista de presença no chat ou no bate-papo, se vocês puderem preencher, porque a gente pediu a pontuação dela, tá? Mais uma dicasinha. Talvez as pessoas não estejam atentas. O que acontece? Imagine que você trabalha numa empresa, tipo num banco. Vou pegar um banco aí qualquer. Vou chutar aqui o Bradesco só por questão de exemplo. Você trabalha no Bradesco, o Bradesco é bonzinho, o que ele faz? Ele acordou com os seus empregados, seus funcionários, de distribuir participação nos lucros e resultados. Tá? Então, você trabalha lá, recebe 12 salários, mais o 13º, e recebe um 14º salário, que é o PLR. Todos sabemos que PLR é tributação exclusiva. Uhum. Existe uma tabelinha própria para o PLR. Tá? E esse funcionário do Bradesco, além de tudo, o Bradesco tem a previdência privada para os seus funcionários, não é a previdência privada aberta, é fechada, que esse funcionário contribui todo mês com valor para a previdência privada. Tá? Independente do que a empresa contribui, ele contribui todo mês. E ficou acordado que ele contribuiria também sobre a PLR. Então, ele contribui sobre o salário dele, 12 meses, contribui sobre o 13º e também contribui sobre a PLR. Ok? Tá. O que eu tenho visto? Esse contribuinte, ele pega lá a relação de todos os pagamentos que ele fez à previdência privada e soma também a contribuição que ele fez sobre a PLR. Tem empresas que estão dando um extrato mensal para os seus empregados e isso está claramente lá, 14 contribuições para a previdência privada. As 12 dos 12 meses, o 13º e mais
o 14º, que seria a PLR. E aí o que acontece? O contribuinte, digamos, desavisado, ele soma todas aquelas contribuições, e até em alguns comprovantes eu já vi, estão até somadas aquelas 14 contribuições, e ele coloca lá como contribuição à Previdência Privada o total dessas 14 contribuições. O que acontece? Ele cai na malha. Cai na malha por quê? Porque ele está pleiteando uma Previdência Privada maior do que aquela que é dedutível. Tá? Por quê? Porque ele só pode deduzir aquilo que é tributável, aquilo que pagou sobre o tributável, no ajuste. 13º, IPLR é exclusivo na fonte, não entra como dedução no ajuste. Tá? Então, se vocês tiverem algum cliente, eu cito, por exemplo, o exemplo do Itaú. O Itaú, eu tenho certeza, eu já vi algumas pessoas que têm um comprovante de contribuição para Previdência Privada, lá está incluído o PLR, está somado o valor total. Então, certamente, essa pessoa vai cair na malha. Eu disse, mas por que está direitinho aqui como comprovante? Nesse caso, não adianta mandar o comprovante provando que o fiscal viu, opa, você deduziu aqui o PLR. A contribuição sobre o PLR que não pode ser deduzido no ajuste, que já foi considerado lá no cálculo do imposto de renda retido na fonte exclusivo. Ok? Ok. Então, essa é uma dica que eu gostaria de dar, que eu sei que pouca gente talvez esteja atenta para isso. Já que estamos na fase das dicas, tem um negócio que eu já falei para vocês, mas é bom sempre lembrar, a questão da denúncia espontânea. Imagine, digamos, o seu cliente que vendeu um bem em janeiro, apurou ganho de capital e se distraiu, achou que ia comprar um outro, o pessoal não comprou e já passaram-se mais de 210 dias que ele vendeu este bem. 210 por quê? Porque era um bem residencial. Ou mesmo não sendo residencial. Vamos tomar um exemplo residencial. Ele vendeu um bem residencial e pretendia comprar um outro. Então ele tem 180 dias para comprar esse outro. Não conseguiu comprar em 180 dias. Então ele tem mais 30 dias para pagar só no juros Selic, sem multa. Ok? Se não for um bem residencial, é a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa mais ou menos. Ele vendeu, tem 30 dias para pagar sem multa. Como é não residencial, ele não tem aquela possibilidade de aplicar num outro bem. Passou dos 30 dias, ele teria multa. Tá? Dependendo do prazo, 20% de multa. O que você pode orientar este contribuinte? Se ele pagar antes de confessar, ele não paga multa, só paga juros Selic. Tá? Então, imagine, seu cliente vendeu um imóvel lá, uma loja, ele vendeu uma loja em janeiro de 2020. Deveria ter pago até o final de fevereiro, R$50 mil de ganho de capital. Mas se distraiu, o pessoal não pagou. Aí chegou, e agora tem que pagar 20% de multa sobre esses 50 mil, R$10 mil a mais. Ele fica enlouquecido, diz, puxa, mas isso é muito dinheiro, não tem condição de pagar esses 60 mil agora. E mais o juros Selic, que é 20% de multa mais juros Selic. O que você orienta esse contribuinte? Antes de entregar a declaração, pague os 50 mil mais o juros Selic, sem multa. E entregue sua declaração com o ganho de capital incluído depois. Isso é o artigo 142 do CTN, denúncia espontânea. Se você paga antes de confessar, você não tem a penalidade da multa. Correção, Selic não é penalidade é multa. Então, nesse caso, ele vai pagar o imposto com a Selic, que não é penalidade, e não vai pagar a penalidade da multa. Tá? Então, lembrem-se disso, hein? E uma outra dicasinha que eu dou. Vocês devem estar acompanhando essa história da reforma tributária. Essa mini-reforma, não sei que nome seria correto para se dar a isso. E aí, no projeto, uma das coisas previstas lá é o contribuinte, digamos que tem um bem, digamos que ele tinha um imóvel lá na Avenida Atlântica, que está na declaração dele por R$200 mil. Tá? E, obviamente, ele não comprou esse imóvel há tanto tempo assim, R$200 mil, e o governo agora assim, não, o negócio é o seguinte, ao invés de pagar 15% de ganho de capital, você vai antecipar agora, vai dizer que quer valorizar o seu bem e vai pagar 5%. Originalmente eu achava 5%, estão querendo baixar esse valor. E aí, você paga 5% sobre o que exceder o valor que está na sua declaração
e eu deixo você aumentar para quanto você quiser. Então, ele que tinha um imóvel na Avenida Atlântica, que está na declaração dele por 200 mil, vai dizer que aquele imóvel vale 2 milhões de reais. Então, ele valorizou esse bem em 1.800.000. Ele paga 5% sobre 1.800.000 e ele vai poder ter na sua declaração aquele bem por 2 milhões de reais. Parece o melhor dos mundos, né? Ele deixa de pagar 15, vai pagar 5. Mas aí tem alguns detalhes que vocês precisam estar atentos para orientar os seus clientes. Para quem já fez, digamos, alguma simulação, eu diria que bens adquiridos até 95, 96, não vale a pena essa reavaliação. Tá? Por quê? O que você vai reduzir na hora de calcular o ganho de capital com aqueles fatores de redução é mais do que os 5% que você vai estar pagando. Tá? A conta de chegar, os 5%, no nosso exemplo aqui, sobre 1.800.000, é mais do que o que você apuraria se você vendesse por 2 milhões aquilo que lhe custou 200. Tá? Então, fiquem atentos, porque isso pode ser uma armadilha. E outra, um detalhe a mais. Quando você faz pelo menos que está no projeto dessa maneira, quando você faz essa reavaliação, tudo se passa como se você tivesse adquirido esse imóvel hoje. Você reavalia para 2, só que aquilo que você comprou, digamos, em 1990, deixa de ter data de aquisição em 1990, passa a ser 2021. Entenderam? Então, você vai estar abrindo mão de toda aquela redução do passado. Paga 5%, mas abre mão da redução do passado e tem um bem valorizado. Para quem, digamos, adquire um bem recentemente e, por alguma razão, está defasado, pode valer a pena. Mas isso não é regra. Tá? Não se encantem com esse canto da sereia de, opa, 5% é tudo que eu precisava. Pode não ser bom. Tá? Então, de novo, a importância do profissional da contabilidade para orientar as pessoas de fazer os cálculos para ver o que é bom e o que é ruim. Ok? Boa dica essa. E a outra coisa é o seguinte, com relação às benfeitorias. Eu fiz as benfeitorias em 2020. Vale a pena eu acrescentar? Não, em geral, quer dizer, via de regra, não vale muito a pena, não. Por quê? Imagine que você comprou um imóvel lá por 200 mil reais em 1990, por hipótese. Está lá por 200 mil reais. E agora, em 2020, você gastou mais 200 mil reais na reforma desse imóvel. Então, em tese, o seu imóvel passou de 200 para 400. Se você vende por, digamos, 1 milhão, você terá lucrado apenas 600 e não 800. Só que, na hora que você vai fazer o ganho de capital, ele pergunta se aquele imóvel foi adquirido em partes. E foi adquirido em parte. Por quê? A valorização foi em parte. Você gastou 200 mil em 90 e gastou 200 mil em 2020. E ele vai proporcionalizar isso. Então, aqueles 200 mil lá de 1990 vai ter um percentual pequenininho, vai ter, no peso, ele vai ter um percentual pequeno se comparado com o de 2020. Então, chutando aqui grosseiramente, digamos, você vai ter uma redução de 20% desde 1990 e nenhuma redução sobre 80%. Entendeu? Então, não necessariamente vale a pena. Eu diria que, de novo, você tem que fazer a simulação. Coloca lá, se a benfeitoria é recente, faça o cálculo sem a benfeitoria, veja quanto você tem que pagar. Coloque a benfeitoria e veja quanto você tem que pagar. Não necessariamente a benfeitoria é um bom negócio. Tá? Especialmente se ela for recente e essa aquisição for mais ou menos antiga. E mais um detalhe com relação à benfeitoria. Se você faz benfeitoria e considera ela na sua declaração, você tem que guardar todos os documentos que comprovam aquele gasto até 5 anos depois da venda. Não é 5 anos depois da obra, é 5 anos depois da venda. Por quê? O fato gerador do ganho de capital se dá no momento da venda. E aí o fiscal pode lhe fiscalizar até 5 anos depois da venda. E aí você vai ter que provar que aquelas benfeitorias que você disse que fez e considerou no ganho de capital foram feitas e você tem que ter como provar. Tá? Por isso que eu digo, se a benfeitoria não valer a pena, não considere benfeitoria, porque você não pode fazer prova contra você. Imagine que, sem a benfeitoria, nesse nosso exemplo,
você teria que pagar 10 mil reais de ganho de capital. Com a benfeitoria, você tem que pagar 20. E aí o fiscal disse, não, você colocou a benfeitoria que você tem que provar que tem a benfeitoria. Aí você diz para ele, não, o negócio é o seguinte, se eu tivesse posto aqui, ao invés de 200, tivesse posto 1 milhão de benfeitoria e não conseguisse provar, você aceitaria? Ele vai dizer, não, claro que não. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você não pode considerar a minha benfeitoria para me favorecer, que eu tenho que provar, você também não pode considerar a benfeitoria se é para me prejudicar. Porque você não pode, digamos, provar que você fez a benfeitoria se isso te prejudica. Percebeu? Essa coisa do imóvel, eu acho que as pessoas têm que prestar bastante atenção. Principalmente, uma outra coisa que queria perguntar do negócio do imóvel, que é o seguinte, a pessoa vendeu o imóvel agora no início do ano e está recebendo, no final do ano passado, e começou a receber parcelado agora a partir de maio. Vale qual data? Então, aí vai uma dica. Se você vende um imóvel, digamos, com financiamento, quer dizer, o comprador lhe deu um sinal e diz, eu vou conseguir um financiamento no Itaú, por hipótese. Na melhor das hipóteses, o Itaú vai demorar uns 2 ou 3 meses para lhe pagar aquilo que foi financiado. Porque você tem que registrar, tem que ter tudo no RGI. Por quê? Porque o banco tem que ter a certeza que você é dono daquele imóvel, para se você não pagar o financiamento, eles te tomaram o imóvel. Tá? Uhum. Então vai demorar, na melhor das hipóteses, uns 3 meses para você receber. É a dica que eu dou. No instrumento de venda, diga que o negócio só se dá por concluído quando você receber o financiamento. Então imagina, você vendeu o seu imóvel por R$1 milhão. O cara te pagou 100 mil de sinal e vai pagar os 900 por financiamento. Neste caso, a data da venda é quando você fechou o negócio. Você recebeu, então, 100 mil. E aí, digamos que não tem redução nenhuma. Você teria que pagar 15% sobre os 100 mil quando você receber os 100 mil e vai pagar outros 15% sobre os 900 quando você vier a receber os 900. Você coloca essa cláusula lá, essa cláusula suspensiva, dizendo que o negócio só se dá efetivado quando você receber o valor do financiamento. Aqueles 100 mil que você recebeu de sinal, você não vai pagar nada por enquanto. Você vai pagar 15% sobre o 1 milhão quando você receber os 900. Vai ser os 100 mais os 900. Tá? Então, essa é uma dica de quando você vende com financiamento. Agora, no caso de não ser financiamento, digamos, você vendeu e o cara prometeu de te pagar parceladamente. Digo, vende agora em dezembro, toma 100 mil em dezembro, vou te pagar 100 mil em janeiro, 100 mil em fevereiro, até dezembro, até setembro, que é o mês 9, eu te pago R$1 milhão. Paguei 100 em dezembro e vou te pagar parceladamente até setembro. Sobre esse de dezembro, ele vai pagar o ganho de capital, ele vai apurar o percentual e vai aplicar este percentual a cada uma das parcelas. Então, digamos que fosse 15%. Ele comprou ontem e vendeu hoje. 15%, sem redução nenhuma. Ele vai pagar 15% sobre 100 mil em janeiro. O que ele recebeu em dezembro, paga em janeiro. O que ele recebeu em janeiro, 15%. Em fevereiro, sobre o que ele recebeu em janeiro. E assim sucessivamente. Tá? Então, veja que são coisas diferentes. Uma coisa é aquela cláusula suspensiva do financiamento. Você tem que fazer constar isso no instrumento de venda. E aí você considera como recebido só na hora que o banco lhe pagar a totalidade. Outra coisa é uma venda parcelada, que você vai aplicar aquele percentual de imposto sobre cada uma das parcelas. Uma boa dica. De venda, uma coisa que é muito importante, que as pessoas têm que estar muito atentas, é na questão da declaração de final de espólio. Eu costumo dizer que a declaração de final de espólio é a declaração mais importante da sua vida, considerando que você é o espólio. Quer dizer, a declaração mais importante da sua vida é a declaração depois de morto. Por quê? Se os herdeiros, se o inventariante não tiver muito cuidado, ele vai se arrepender muito para o resto da vida. Por quê? Você tem que verificar qual é a perspectiva do herdeiro, o que ele vai fazer com os bens. Se ele pretender receber os bens e vendê-lo e não aplicar na compra de outro bem, se for um imóvel, vale a pena o espólio pagar o ganho de capital.
Tá? Por quê? Digamos aquele imóvel da Avenida Atlântica. Estava lá na declaração do falecido R$200 mil. E o herdeiro tem a perspectiva de vendê-lo por R$1 milhão e, digamos, usar esse dinheiro para viajar. Ele não vai aplicar na compra de um outro imóvel residencial. Vale a pena ele pagar o ganho de capital de 200 para 1 milhão no espólio. Por quê? Porque o espólio vai se beneficiar de toda aquela redução desde a data em que ele comprou. E o herdeiro só vai ter redução a partir da morte do falecido. Então, a redução para o herdeiro é muito menor do que para o espólio. Então, se ele não pretende aplicar o fruto da venda na compra de outro residencial, ele calcule ganho de capital no espólio. Agora, se ele pretende pegar aquele 1 milhão e comprar um outro imóvel de 1 milhão ou mais, não pague nada no espólio, receba o bem por 200 mil, venda por 1 milhão, aplique esse 1 milhão e você não paga nada. Entendeu? Então, a declaração de final de espólio é muito importante com vistas ao futuro do herdeiro. Porque depois de entrega a declaração de final de espólio, já era, está sacramentado. Não tem neofevidor, não tem como corrigir. Então, muita atenção na declaração de final de espólio. Ela não tem retificação. Não é possível, não é cabível retificar valores de bens, valores de transferência na declaração retificadora do final de espólio. Eu acho que essa é muito... a declaração de espólio, a saída definitiva do país, eu acho que são os gargalos assim, que as pessoas têm que prestar bastante atenção. Né? Sim, sim. Eu diria que mais importante que a saída é a de entrada. A pessoa que sai do país, quando retorna, é como se fosse a declaração do espólio. É muito importante. Por quê? Imagine que o contribuinte saiu do Brasil, digamos, com uma mão na frente e outra atrás. Saiu pobre. E aí foi lá para o exterior, depois trabalhou, ralou e enriqueceu lá no exterior. Quando ele volta, ele tem que colocar toda a riqueza dele em qualquer lugar do mundo na declaração de entrada. Porque quando ele retorna ao país, ele tem que fazer uma declaração como se fosse uma declaração de entrada. Se ele não coloca isso, quer dizer, quando ele coloca tudo que ele recebeu no exterior, ele não tem que prestar contas ao fisco, ele não tem que se submeter ao fisco brasileiro sobre o que ele ganhou lá fora. Que é problema de onde ele estava. Se ele, digamos, assaltou um banco e enriqueceu lá, é problema de onde ele estava. Ele assaltou um banco, voltou para o Brasil, uma burra cheia de dinheiro. Então, problema dele com o fisco de onde ele estava. A partir desse momento que ele entrou e disse que tinha aquele dinheiro, provou que tinha aquele dinheiro, ele vai pagar imposto sobre aquilo dali para frente, nunca dali para trás. Então, a declaração de entrada no país é muito importante. Porque vai que ele esquece, tempos depois, então, eu tinha uma conta, tinha um bem no exterior que eu não coloquei. Vai ficar complicado ele justificar esse enriquecimento dele depois de ter se tornado contribuinte brasileiro. Entendi. E para a gente finalizar, não sei se mais alguém tem perguntas. Como é que vai ser essa aí? Como já estamos no mês de agosto, daqui a pouco a gente começa já ter que falar dela. Já tem mudanças, porque talvez saia a mudança da tabela, né? Digamos, a promessa é de reajustarem a tabela. Eu diria que esse reajuste está super tímido. De 1903 para 2500, eu diria que é uma vergonha esse reajuste. Pelo amor de Deus, depois de tantos anos sem reajustar, com a inflação que a gente teve, isso não chega nem perto da reposição da inflação. Mas, quer dizer, e aí eu diria que na medida em que essa reforma tributária avance, a gente pode discutir isso numa live. Tipo essa questão que eu falei para vocês, essa questão dos 5%, não sei se vai ser 5%, a gente discutir para ver o que é mais vantajoso, se opta por essa reavaliação ou não, e algumas outras coisas relativamente à pessoa física que interessem a todos. E aí, digamos, com certeza o programa vai se mudar, se acontecer isso, o programa vai ter alterações, e aí ano que vem, com as alterações do programa, a gente volta a discutir. Mas eu diria que quando a reforma tributária estiver próxima de ser aprovada, eu diria que valeria a pena a gente bater um papo para ver as interferências disso nas pessoas físicas. Eu acho que... Tá bom. Então a gente já deve ter mais ou menos, saber mais ou menos isso por volta agora do mês de setembro, outubro, e a gente fala. Aí tem duas perguntinhas aqui. O pessoal está em dúvida com relação ao refis. O refis vai ser para pessoa física? Também.
Tá. Tem 2 projetos, um para pessoa jurídica, que eles chamam de... como é que é o nome, meu Deus? Tem uma sigla, esqueci agora. O nome é até curioso. Tem uma facilitação para as pessoas jurídicas e um refis, um reparcelamento para a pessoa física, aí de geral, para a pessoa física e jurídica. São 2 projetos. Tá. Mas agora, por exemplo, a pessoa vai pedir, por exemplo, agora, eu posso ir lá e pedir o parcelamento. E será que depois eu posso fazer o reparcelamento pelo refis? A previsão do projeto, sim. A previsão que está no projeto hoje é, inclusive, digamos, parcelamentos anteriores que foram rescindidos. Você reparcelar. Nossa, vamos buscar dinheirinho. E a outra pergunta aqui uma pessoa pode ser dependente numa declaração em um ano, no próximo ano não, e depois voltar a ser dependente? Pode. Os anos calendários não se comunicam. A declaração é sempre em relação àquele período do ano calendário. Pode ser dependente no ano. Por exemplo, o filho pode ser dependente do pai no ano, ser dependente da mãe no ano seguinte, voltar a ser dependente do pai, deixar de ser dependente. Tá? Quer dizer, e lembrando sempre, filho universitário ou cursando escola técnica profissionalizante, até a véspera de completar 25 anos, ele tem 24 anos. Então pode ser dependente. Ele deixa de ser dependente no ano que ele completa 25. Tá. O CPF está pendente de regularização. Declarei os 2 impostos de renda que estavam pendentes. O CPF só ficará regular quando pagar a multa? Não tem nada a ver. O que acontece? O CPF tem, digamos, hoje tem basicamente 3 situações. Deixa eu contar direito. Ativo, regular, pendente de regularização, suspenso e são 3. E cancelado. O CPF só é cancelado quando se constata algum erro no cadastramento, tá? De repente, uma duplicidade ou uma falsidade na inscrição, esse CPF é cancelado. Fora isso, não existe mais cancelamento de CPF. Até quando a pessoa falece, o CPF continua sendo regular, mas titular falecido, tá? Então, os atributos regular, pendente e suspenso. Quando é que o CPF é pendente de regularização? Quando ele deve declaração. E aí apresentou a declaração, no dia seguinte o CPF fica regularizado. A dívida é outra coisa. A dívida não tem nada a ver com o cadastro. E quando é que o CPF é suspenso? Ele é suspenso quando tem algum dado inconsistente no cadastro. Por hipótese, o contribuinte tem lá o seu CPF e o título de eleitor está entre 16, 18 e 70 anos, quer dizer, aquele período em que ele estaria obrigado a votar, e o título de eleitor dele está cancelado ou não tem título de eleitor na base da Receita. Esse CPF vai ficar suspenso até que ele informe o título de eleitor correto. Tá? Então, suspenso, irregularidade cadastral, quer dizer, dados do cadastro. Pendente de regularização, falta de declaração. Então, o suspenso, não adianta o suspenso fazer declaração, que vai continuar suspenso. Ele tem que apresentar a documentação para regularizar os dados cadastrais. Aquele que está pendente de regularização, bastou apresentar a declaração, no dia seguinte já está regular. Independente de ter dívida ou ter multa, independente da questão de certidão negativa. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? A Zenaide está mandando aqui um abraço, agradecendo. Bom, gente, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente, quem vai nos assistir depois. Leônidas, muito obrigada, foi esclarecedor. Muito bom esse bate-papo. Eu só desejo mesmo que tenha valido a pena vocês perderem esse tempo, investirem esse tempo, que eu tenha trazido alguma novidade, alguma coisa que valha para vocês profissionalmente. Não perdemos nada. Continuo falando daquilo. Eu acho que vocês deveriam brigar por aquilo que eu já comentei, que, pelo que eu sei, acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando o contribuinte nos Estados Unidos, quando o contribuinte ele próprio faz a sua declaração, ele, em geral, é auditado pelo fisco americano. Quando ele faz com um profissional da contabilidade, ele não é. Ele já foi auditado pelo profissional da contabilidade. Então, ele não é auditado pela Receita Federal. Acho que
deveria haver um empenho, uma briga das entidades de classe e coisa e tal, para sensibilizar os nossos legisladores de, no Brasil, ter uma coisa assim. Seria ótimo para todo mundo. Tá certo. Eu acho que essa sua sugestão é boa para nós levarmos aos presidentes das outras entidades e começarmos a fazer essa conscientização. E também termos profissionais, que a maior parte dos nossos profissionais são realmente interessados em fazer bem feito. Com certeza, algumas falhas, às vezes falta de um esclarecimento, uma interpretação melhor. Daí a importância de você estar sempre conosco, nos alertando e trazendo as novidades para nós, e certamente a gente, dentro das nossas entidades, a gente divulga e replica todas essas informações. Valeu a dica. Isso é um círculo virtuoso. Na medida em que você valoriza, você dá responsabilidade ao profissional, ele vai ter interesse em se capacitar mais ainda, para se diferenciar, e aí todos ganham com isso. O que acontece? A própria Receita vai ganhar muito, por quê? Porque ela vai passar a se ocupar com coisas mais importantes. Ela não se preocupa com essa malha, com essas micharias, com essa ninharia. Se você tem um profissional que, digamos, bem remunerado, bem capacitado, bem valorizado, com certeza as pessoas vão ter mais, digamos, vão pagar com mais, eu não diria nem com prazer, mas com satisfação. Você vai remunerar bem o profissional, porque sabe que ele fazendo, você não vai ter problema nenhum. Acabaram os seus problemas. Isso aí. É a confiança que um bom trabalho gera e que é o diferencial e aí a propagação, né, da qualidade do serviço, do trabalho desenvolvido pelo profissional. É o que nós todos buscamos. Sim. E a Sandra já agradeceu, mas agradeço também de novo você, a sua disponibilidade de tempo, e já vamos agendar outras datas aí de acordo com o seu calendário e assuntos relevantes para durante o ano. Isso aí. Será um prazer. Muito obrigada, gente. Eu agradeço. Espero que tenha valido a pena. Para mim, valeu super a pena. Então, que bom. Tô no lucro. Feliz por isso. Tô no lucro. Quem não gostou, pode botar aí no chat aí. Muito obrigada a todos e todas. Essa live vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Falem para os amigos, divulguem e participem das nossas ações, né? Estamos aí com o projeto dos 105 anos do Sindiconte Rio, que faz agora em setembro. Então, estamos fazendo umas oficinas de cidadania para conversar um pouco sobre orçamento público, gestão, sobre transparência, né? Porque não adianta a gente ficar falando que é transparência, mas que transparência é essa que a gente quer? E algumas lives especiais que a gente tem feito. Queria agradecer muito a todos e nos sigam lá nas redes sociais que estão sempre batendo lá, tá bom? Um beijo para todos, uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado por estarem